Meu nome é Christian Ralston, e hoje, aos 35 anos, vou contar a história que mudou minha vida para sempre. Há exatos 20 anos, quando eu tinha apenas 15, passei por uma experiência de quase morte que redefiniu minha visão sobre a vida, a fé e o futuro do nosso planeta. Esta é a minha história de superação, revelações divinas e preparação para o grande ponto de virada. Em 2004, meus pais receberam uma oportunidade de trabalho em outra cidade, uma promoção que eles não podiam recusar. Como eu estava em uma fase complicada da adolescência, eles acharam melhor que eu fosse morar com meu avô, James Ralston, em Oak Ridge. Oak Ridge era uma pequena e tranquila cidade no coração dos Estados Unidos, conhecida por suas paisagens pitorescas e uma comunidade unida. Para mim, no entanto, a mudança parecia o fim do mundo. Eu estava acostumado com a agitação da cidade grande, a movimentação constante, e a ideia de viver em um lugar tão calmo e isolado me deixava entediado e irritado. A casa do meu avô era antiga, com móveis de madeira escura e um cheiro constante de café fresco e livros velhos. O avô James era um homem de hábitos tradicionais. Ele tinha uma rotina rígida e valores firmes, e esperava que eu me adaptasse ao seu estilo de vida. Os primeiros dias foram difíceis. Eu sentia falta dos meus amigos da minha escola e até mesmo das brigas constantes com meus pais. Eu passava horas no meu quarto, olhando pela janela, esperando que algo interessante acontecesse. Mas Oak Ridge parecia um lugar onde o tempo se movia mais devagar. Certo dia, enquanto estava sentado na varanda da casa do meu avô, observando as folhas caírem das árvores, ele se aproximou e sentou-se ao meu lado. Christian, eu sei que essa mudança foi difícil para você, disse ele com a voz calma e cheia de compreensão. Mas a vida aqui tem suas belezas. Às vezes as coisas mais importantes demoram para serem vistas. Eu apenas balancei a cabeça, sem realmente prestar atenção. Tudo o que eu queria era voltar para minha antiga vida. Um mês depois de ter me mudado, as coisas começaram a mudar. Durante uma caminhada pela vizinhança, encontrei Lily Thompson e seu grupo de amigos. Lily era carismática, cheia de energia, e imediatamente me acolheu no grupo. Eles eram mais velhos do que eu, e sua atitude rebelde me atraía. Finalmente eu tinha encontrado algo que tirava o tédio dos meus dias. No começo eram apenas brincadeiras inocentes, como explorar as trilhas na floresta e contar histórias assustadoras à noite. Mas rapidamente, essas atividades evoluíram para algo mais arriscado. Começamos a furtar lojas locais, pegando coisas pequenas como doces e revistas. A adrenalina de fazer algo proibido era viciante, mas junto com ela vinha um profundo sentimento de culpa que eu não conseguia ignorar. Numa noite, enquanto bebíamos escondidos na garagem de Lily, ela me olhou nos olhos e disse: Chris, você se sente culpado pelo que estamos fazendo? Eu hesitei antes de responder. Sim, um pouco. Mas também é emocionante, não é? Lily riu e me deu um tapinha no ombro. Relaxa, Chris. Estamos apenas nos divertindo. Apesar das palavras de Lily, a culpa continuava a me corroer. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, mas não conseguia parar. Estava preso em um ciclo de busca por aceitação e adrenalina. Certa manhã de outono, acordei atrasado para a escola. O clima estava nebuloso e uma leve garoa caía, dificultando a visibilidade. Saí correndo de casa, mal me despedindo do meu avô, e segui pelo caminho de sempre para pegar o ônibus escolar. Ao chegar à estrada estreita que precisava atravessar, percebi que a visibilidade estava ainda pior do que eu imaginava. Mas em vez de tomar a rota segura, decidi arriscar e atravessar rapidamente. Enquanto corria, um carro surgiu do nada. O som dos freios chiando ecoou em meus ouvidos e antes que eu pudesse reagir, senti o impacto. A dor foi excruciante e, em um instante, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, me encontrei em um lugar completamente diferente. Ao meu redor, tudo era paz e harmonia. A dor tinha desaparecido e um sentimento de calma absoluta me envolveu. Olhei ao redor e vi uma figura radiante se aproximando de mim.
Era Jesus. Seu semblante era sereno, e seus olhos transmitiam um amor e compaixão indescritíveis. Christian, você não está mais no mundo físico, ele disse com uma voz suave, mas poderosa. Você está aqui para entender o valor da sua vida e das suas escolhas. Enquanto Jesus falava, imagens da minha vida começaram a passar diante dos meus olhos. Vi meus pais trabalhando arduamente, vi o sacrifício do meu avô em me acolher e vi todas as minhas ações, boas e ruins. Senti uma vergonha profunda e remorso por cada erro, cada má escolha que eu tinha feito. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu sinto muito, consegui dizer, a voz embargada pela emoção. Jesus se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Não tema, Christian. Eu ofereço amor e redenção a todos. Você tem a chance de mudar, de se tornar uma pessoa melhor. De repente, a cena mudou. Fui transportado para um lugar de incrível beleza e harmonia. O lugar em que me encontrava agora era de uma paz indescritível. Um campo vasto e verdejante com flores de todas as cores imagináveis. Um rio cristalino serpenteava pelo vale, suas águas brilhando sob a luz suave de um sol dourado que parecia aquecer a alma. Havia uma cidade ao longe, construída com materiais que pareciam brilhar de dentro para fora. As edificações eram elegantes, com formas suaves e curvas que se fundiam perfeitamente com a paisagem natural ao redor. As pessoas que vi caminhando pela cidade estavam em perfeita harmonia umas com as outras, todas com expressões de alegria e paz. Jesus caminhou ao meu lado enquanto explorávamos aquele mundo novo. Este é um vislumbre da nova terra que vai nascer, disse ele. Aqui, todas as nações viverão em harmonia, sem guerra, sem fome, sem sofrimento. Enquanto caminhávamos, vi crianças de diferentes etnias brincando juntas, suas risadas ecoando pelo ar. Vi agricultores colhendo frutos de árvores que pareciam brotar da terra como presente divino. As pessoas compartilhavam tudo, desde alimentos até conhecimento, sem sinais de egoísmo ou competição. Mas, continuou Jesus, sua expressão tornando-se séria, antes que esta nova terra possa se manifestar, haverá uma grande tribulação. Com essas palavras, a visão mudou novamente. Vi o mundo envolto em caos. Havia desastres naturais, guerras, e a dor e o sofrimento pareciam atingir todos os cantos do planeta. As imagens eram dolorosas de assistir. Vi cidades sendo destruídas por terremotos, florestas em chamas e oceanos furiosos engolindo costas inteiras. A humanidade parecia perdida, desesperada. Mas mesmo em meio ao caos, havia sinais de esperança. Vi pessoas ajudando umas às outras, arriscando suas vidas para salvar estranhos. Vi comunidades se unindo para reconstruir o que havia sido destruído. E, acima de tudo, vi uma luz crescente, um brilho de esperança que surgia das profundezas do desespero. Este é o futuro que você pode ajudar a construir, disse Jesus. A grande tribulação será um teste, um desafio para a humanidade. Mas se vocês persistirem, se manterem a fé e o amor, este mundo novo nascerá. Com essas palavras, tudo começou a desaparecer. A sensação de paz deu lugar a um vazio, e eu senti como se estivesse sendo puxado de volta ao meu corpo. Acordei de repente no hospital, cercado pela minha família. O rosto preocupado do meu avô estava bem próximo, segurando minha mão com força. "Chris, graças a Deus você está bem", exclamou ele, visivelmente aliviado. Eu olhei ao redor, ainda confuso, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A experiência que tive parecia tão real, mas ao mesmo tempo surreal. Senti-me abençoado por estar vivo e, mais do que nunca, determinado a mudar minha vida. Quando abri os olhos no hospital, a primeira coisa que vi foi o rosto preocupado do meu avô, James Ralston. Ele segurava minha mão com força, seu olhar cheio de alívio e lágrimas de alegria. Ao redor da cama, meus pais estavam igualmente preocupados, suas expressões uma mistura de alívio e ansiedade. "Chris, graças a Deus você está bem",
exclamou meu avô, a voz trêmula de emoção. Eu ainda estava confuso e tentando processar tudo o que havia acontecido. As memórias da minha experiência de quase morte ainda estavam vívidas em minha mente. Sentia-me diferente, como se tivesse sido transformado por tudo o que vi e ouvi. O que aconteceu? Perguntei, minha voz fraca e rouca. Você foi atropelado, filho, explicou minha mãe, segurando minha outra mão. Foi um milagre você ter sobrevivido. Passei os dias seguintes no hospital, recuperando-me das lesões. Meus pensamentos estavam sempre voltados para a experiência que tive. Cada detalhe, cada palavra de Jesus, cada visão do futuro estava gravada em minha mente. Eu sabia que aquilo não era apenas um sonho ou uma alucinação. Era real, e eu precisava fazer algo a respeito. Meu avô passava horas ao meu lado, lendo a Bíblia e contando histórias de fé e redenção. Suas palavras ressoavam em mim de uma maneira que nunca haviam ressoado antes. Senti um novo senso de propósito crescer dentro de mim. Um desejo de mudar, de ser uma pessoa melhor. Uma tarde, enquanto estávamos sozinhos no quarto do hospital, decidi contar tudo ao meu avô. Com a voz ainda fraca, comecei a relatar minha experiência de quase morte, desde o momento em que fui atropelado até a visão da nova terra e a grande tribulação. Vovô, eu vi Jesus, comecei, vendo a surpresa e curiosidade em seus olhos. Ele me mostrou minha vida, meus erros e me deu uma chance de redenção. Ele também me mostrou o futuro, um futuro de paz e harmonia, mas que só virá após uma grande tribulação. Meu avô ouviu cada palavra com atenção, seu rosto sério e reflexivo. Quando terminei, ele segurou minha mão novamente e disse: Christian, Deus tem um plano para todos nós. Ele te deu uma segunda chance e cabe a você fazer o melhor uso dela. A fé e o amor podem mover montanhas. Nunca esqueça disso. As palavras do meu avô foram como um bálsamo para minha alma. Eu sabia que ele estava certo. A partir daquele momento, decidi que iria mudar minha vida. Quando finalmente recebi alta do hospital, voltei para casa determinado a fazer a diferença. Ao voltar para Oak Ridge, percebi que a vida nunca mais seria a mesma. A experiência de quase morte havia deixado marcas profundas em mim, mudando minha perspectiva sobre quase tudo. As coisas que antes me entediavam ou irritavam agora pareciam insignificantes diante da grandiosidade do que eu tinha visto e sentido. No início, compartilhar minha experiência com outras pessoas foi um grande desafio. Meus amigos, incluindo Lily Thompson, não conseguiam entender ou acreditar no que eu contava. Muitos achavam que eu estava inventando tudo ou que tinha tido uma alucinação causada pelo acidente. Certa noite, durante um encontro na garagem de Lily, decidi tentar explicar o que havia acontecido. A atmosfera estava tensa, todos curiosos e ao mesmo tempo céticos. Sério, Chris? Você realmente espera que a gente acredite que você viu Jesus e um futuro de paz? Disse Lily, seu tom cheio de ceticismo e incredulidade. Sim, Lily. Eu sei que parece loucura, mas foi real. Eu senti, eu vi. Precisamos mudar antes que a tribulação comece. Respondi, tentando desesperadamente fazê-los entender. Os olhares de descrença e as risadas abafadas mostraram que não seria fácil convencê-los. Minha experiência parecia distante demais da realidade deles para ser levada a sério. Sentindo-me frustrado e isolado, decidi buscar outras formas de validar o que eu havia vivido. Passei horas na internet, lendo relatos de outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. Descobri que não estava sozinho, que muitas pessoas ao redor do mundo haviam tido visões e encontros sobrenaturais que mudaram suas vidas. Encontrei uma comunidade online dedicada a essas experiências, onde pessoas compartilhavam suas histórias e se apoiavam mutuamente. Participar dessas discussões me deu forças e renovou minha determinação. Eu sabia que não estava louco, que o que eu havia vivido era real e significativo. Essas comunidades me mostraram que havia muitos como eu, buscando compreensão e um sentido mais profundo para suas vidas. Meu avô continuou sendo meu maior apoio. Juntos,
Começamos a frequentar a igreja local, onde ele me apresentou ao pastor e a outros membros da congregação. Ao compartilhar minha experiência com eles, fui recebido com compreensão e encorajamento. A fé daquelas pessoas, sua bondade e aceitação, reforçaram ainda mais meu compromisso de viver de acordo com o que eu havia aprendido. Christian, o que você viveu é um presente. Use-o para ajudar os outros e guiar aqueles que estão perdidos, disse o pastor, após ouvir minha história. Aquelas palavras ficaram comigo. Decidi que queria usar minha segunda chance para fazer a diferença. Ingressei na faculdade de Direito com a intenção de me tornar advogado e defender aqueles que, como eu, haviam cometido erros, mas buscavam uma segunda chance. Queria ajudar as pessoas a encontrar seu caminho, assim como eu tinha encontrado o meu. Na faculdade, enfrentei desafios e ceticismos semelhantes aos que havia encontrado em Oak Ridge. Muitos colegas não entendiam minha motivação ou minha fé, mas isso não me abalou. Eu sabia que minha missão era maior do que qualquer crítica ou descrença. No segundo ano da faculdade, participei de um estágio em um escritório de advocacia que se especializava em casos de jovens delinquentes. Lidar com esses casos me trouxe um sentido de propósito e realização. Eu via nos olhos daqueles jovens a mesma mistura de medo e desespero que eu tinha sentido. Trabalhar para dar-lhes uma segunda chance me encheu de uma determinação renovada. Uma tarde, após uma audiência particularmente difícil, um dos jovens que eu estava defendendo, Tommy, se aproximou de mim. "Por que você se importa tanto, cara? Ninguém mais se importa com a gente", perguntou ele, a voz cheia de desconfiança. Olhei para ele, lembrando-me de minha própria jornada. "Por que, Tommy? Todos merecem uma segunda chance. Eu tive a minha, e agora quero ajudar você a ter a sua." Tommy ficou em silêncio por um momento antes de finalmente acenar com a cabeça. "Obrigado, Chris. Eu vou tentar fazer isso direito." Esses momentos eram o que me davam forças para continuar. Cada vitória, por menor que fosse, era uma prova de que eu estava no caminho certo. Anos depois, quando eu já estava estabelecido como advogado, tive outra experiência que mudaria minha vida para sempre. Era uma noite tranquila, e eu estava em casa, revisando alguns casos. Sentia um cansaço profundo e decidi ir para a cama mais cedo. Mal sabia eu que aquela noite traria outra revelação divina. No meio da noite, acordei de repente com uma sensação estranha. Era como se meu corpo estivesse se separando de minha alma. Olhei ao redor e vi meu próprio corpo deitado na cama. Senti uma leveza e uma paz que não posso descrever. Em espírito, comecei a flutuar acima do meu corpo, atravessando o teto do quarto. Enquanto subia, o mundo físico ao meu redor foi ficando cada vez mais distante. As paredes da casa desapareceram e eu me encontrei em um espaço etéreo, onde tudo parecia feito de luz e energia. As estrelas brilhavam intensamente no céu e uma sensação de paz profunda me envolveu. A luz ao meu redor era de um brilho suave, não ofuscante, como se eu estivesse envolto em uma aura celestial. Foi então que vi o anjo Gabriel. Ele pairava acima de mim, sua presença majestosa e serena. Gabriel era uma figura impressionante, com cerca de 3 metros de altura. Sua aparência era ao mesmo tempo poderosa e acolhedora. Vestia uma túnica longa e brilhante, que parecia feita de pura luz. Suas asas, enormes e radiantes, emanavam um brilho dourado que iluminava tudo ao seu redor. Os olhos de Gabriel eram como 2 sóis, cheios de sabedoria e compaixão. "Christian, você foi escolhido para um propósito maior", disse Gabriel, sua voz ecoando na noite silenciosa. Cada palavra que ele dizia reverberava em mim, enchendo-me de um sentimento de importância e responsabilidade. A grande tribulação está se aproximando, e 2024 será um ponto de virada para o planeta. Você deve se preparar e ajudar os outros a se prepararem também. Enquanto Gabriel falava, imagens começaram a se formar ao meu redor. Vi visões de desastres naturais devastadores, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas.
Vi guerras e conflitos que se espalhavam pelo mundo, causando destruição e sofrimento. As cenas eram dolorosas de assistir, mas Gabriel continuou a falar, sua voz calma e constante. A tribulação será um teste para toda a humanidade, um período de grande desafio e transformação. Aqueles que se mantiverem firmes na fé e no amor serão capazes de superar as dificuldades e ajudar a construir um novo mundo de paz e harmonia. Vi então visões de esperança. Pessoas de diferentes nações e culturas unindo-se para ajudar umas às outras. Vi comunidades se formando baseadas na compaixão, no compartilhamento e no respeito mútuo. Vi a luz da esperança crescendo, mesmo em meio ao caos. Você, Christian, tem um papel crucial a desempenhar. Sua experiência de quase morte foi apenas o começo. Você deve usar suas habilidades, sua voz e sua determinação para guiar os outros. Prepare-se e prepare aqueles ao seu redor para os desafios que estão por vir. As palavras do anjo encheram-me de um misto de medo e determinação. Sabia que minha missão estava apenas começando. Com essas palavras, senti meu espírito sendo puxado de volta ao meu corpo. A leveza e a paz deram lugar à realidade física, e acordei de repente, respirando fundo, o coração acelerado. No dia seguinte, refleti profundamente sobre o que tinha acontecido. A visita do anjo Gabriel confirmou tudo o que eu havia visto e sentido durante minha experiência de quase morte. A grande tribulação estava se aproximando, e eu tinha a responsabilidade de me preparar e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Sentado na minha sala de estar, com a luz do sol entrando pelas janelas, senti um peso de responsabilidade. O aviso de Gabriel não podia ser ignorado. Precisava agir. Precisava compartilhar a mensagem. Precisava ajudar a humanidade a se preparar para o que estava por vir. A partir daquele momento, minha vida tomou um novo rumo. Cada decisão, cada ação foi guiada pelo aviso do anjo Gabriel. Sentia uma urgência em preparar-me e preparar os outros para os desafios que se aproximavam. Comecei compartilhando minha experiência com mais profundidade na igreja local. O pastor, que já conhecia minha história de quase morte, ficou impressionado com a nova revelação. Christian, sua missão é clara. Precisamos nos unir e preparar nossa comunidade para os tempos difíceis que estão por vir, disse ele, com uma determinação renovada. Realizamos encontros semanais para discutir como poderíamos nos preparar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O pastor e eu liderávamos as reuniões, que se tornaram uma fonte de apoio e encorajamento para muitos. Falávamos sobre a importância da fé, do amor ao próximo e da solidariedade em tempos de crise. Além das reuniões na igreja, comecei a trabalhar em projetos comunitários. Organizei grupos de voluntários para ajudar os mais necessitados, como idosos, pessoas sem teto e famílias em dificuldades. Criamos bancos de alimentos, roupas e outros recursos essenciais para garantir que nossa comunidade pudesse enfrentar qualquer adversidade. Uma tarde, enquanto organizávamos as doações no centro comunitário, um jovem se aproximou de mim. Era Tommy, o jovem que eu havia defendido anos atrás. Chris, eu ouvi sobre o que você está fazendo, quero ajudar. Você me deu uma segunda chance e agora quero retribuir, disse ele com uma expressão determinada. Fiquei emocionado ao ver como Tommy havia mudado. Aceitei sua ajuda de bom grado e ele se tornou um dos voluntários mais dedicados, inspirando outros jovens a se juntarem à nossa causa. Ao mesmo tempo, continuei minha prática como advogado, defendendo aqueles que precisavam de uma segunda chance. Cada caso era uma oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que a redenção e a mudança eram possíveis. Eu via meu trabalho como uma extensão da minha missão, ajudando a preparar o caminho para um futuro melhor. Minha família também se envolveu. Meus pais, que inicialmente estavam céticos sobre minhas experiências, começaram a ver o impacto positivo que minha missão estava tendo na comunidade. Eles passaram a frequentar a igreja comigo e a participar dos projetos comunitários. Estamos orgulhosos de você, Chris. Você realmente está fazendo a diferença,
disse meu pai, durante um jantar em família. Essas palavras significavam muito para mim. Sentia que estava finalmente cumprindo o propósito que me foi revelado. Enquanto 2024 se aproximava, a sensação de urgência aumentava. Continuei estudando e aprendendo sobre preparação para desastres e crises, sempre buscando maneiras de fortalecer nossa comunidade. Sabia que a tribulação seria um grande teste, mas também sabia que juntos poderíamos superá-la. Uma noite, durante uma das reuniões na igreja, uma senhora idosa se levantou e compartilhou sua própria visão. Tive um sonho onde nossa comunidade enfrentava uma grande tempestade, mas nós permanecíamos firmes, ajudando uns aos outros, e no final, a tempestade passava e um novo amanhecer surgia, disse ela, com lágrimas nos olhos. Suas palavras reforçaram minha convicção. Sabia que estávamos no caminho certo, que nossas ações estavam preparando o terreno para a nova terra que Jesus havia mostrado. Com o apoio da minha comunidade, da minha família e dos meus amigos, continuei a missão. Estava determinado a enfrentar os desafios de 2024 e além, sempre guiado pela fé e pelo amor. Com o passar dos meses, nosso esforço comunitário em Oak Ridge se intensificou. Organizamos workshops sobre preparação para desastres, ensinando habilidades práticas como primeiros socorros, armazenamento de alimentos e purificação de água. O objetivo era garantir que cada família estivesse preparada para qualquer eventualidade. Os encontros na igreja continuaram sendo um pilar importante para a comunidade. Cada reunião era uma mistura de orações, partilhas de experiências e discussões sobre como fortalecer nossos laços. Em uma dessas reuniões, uma jovem chamada Sarah compartilhou sua história. Quando ouvi falar das reuniões, eu estava cética. Mas depois de ouvir a história de Christian e sentir a energia positiva daqui, percebi que precisamos uns dos outros. Eu quero ajudar, disse ela com a voz cheia de emoção. Sarah, que trabalhava como enfermeira, começou a liderar sessões de treinamento em primeiros socorros. Sua experiência e paixão foram inspiradoras, e logo muitos outros se juntaram a ela, aprendendo como cuidar uns dos outros em tempos de crise. Outro ponto de apoio crucial foi a criação de uma rede de comunicação de emergência. Montamos um sistema de rádios e telefones celulares, garantindo que mesmo em caso de falhas de energia ou desastres naturais, pudéssemos nos comunicar e coordenar nossos esforços. Durante uma tarde de planejamento, Tommy se aproximou de mim com uma ideia. Chris, estive pensando, e se organizássemos uma simulação de emergência? Algo para treinar a comunidade e ver como reagiríamos numa situação real, sugeriu ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. A ideia de Tommy era excelente. Decidimos organizar a simulação para o mês seguinte, e a preparação começou imediatamente. Todos estavam envolvidos, desde as crianças até os idosos, e a excitação na comunidade era palpável. No dia da simulação, dividimos a comunidade em grupos, cada um com tarefas específicas. Simulamos um cenário de desastre, com voluntários agindo como feridos e outras emergências. A resposta da comunidade foi impressionante. As pessoas seguiram os procedimentos aprendidos, ajudaram umas às outras e trabalharam em equipe para superar os desafios simulados. Após a simulação, realizamos uma reunião para discutir o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado. A sensação de realização era enorme, e todos estavam mais confiantes em suas habilidades para enfrentar uma crise real. Foi incrível ver todos trabalhando juntos. Estou orgulhoso do que construímos aqui, disse meu avô enquanto nos preparávamos para encerrar a reunião. E isso é só o começo. Estamos mais fortes do que nunca e prontos para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente, respondi sentindo uma profunda gratidão pelo apoio e dedicação da nossa comunidade. Enquanto continuávamos nossos preparativos, recebi uma visita inesperada. Era Lily Thompson. Não a via há anos, desde que nossos caminhos se separaram após minha experiência de quase morte. Chris, eu soube o que você está fazendo aqui em Oak Ridge. Precisamos conversar, disse ela,
sua expressão séria. Nos sentamos na varanda da minha casa e conversamos longamente. Lily havia passado por dificuldades nos últimos anos e agora estava buscando um novo começo. Eu cometi muitos erros, Chris, mas quero mudar. Quero ajudar você e essa comunidade, confessou ela com lágrimas nos olhos. Ver Lily ali pedindo uma chance de redenção me lembrou de minha própria jornada. Sabia que todos mereciam uma segunda chance. Você é bem-vinda aqui, Lily. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro melhor, respondi apertando sua mão. Com Lily a bordo, nosso esforço ganhou ainda mais força. Ela trouxe novas ideias e uma energia renovada para nossos projetos. Nossa comunidade continuava a crescer, não apenas em número, mas em espírito e determinação. Hoje é 17 de julho de 2024 e estou aqui, refletindo sobre a jornada que me trouxe até este ponto. Desde a experiência de quase morte quando eu tinha 15 anos, até a visita do anjo Gabriel e os anos de preparação que se seguiram, cada passo foi um aprendizado, uma lição de fé, amor e resiliência. Minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Desde aquele momento fatídico em que fui atropelado e encontrei Jesus, passando pela visão de um futuro de paz e harmonia que só virá após a grande tribulação, até a preparação incansável junto à minha comunidade em Oak Ridge, cada evento moldou quem eu sou hoje. Enquanto olho para frente, sei que o grande ponto de virada ainda está por vir. Os sinais estão se tornando cada vez mais claros, e a sensação de urgência é palpável. Mas ao mesmo tempo sinto uma profunda paz e confiança. Estamos preparados, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Nossa comunidade se uniu de uma forma que nunca imaginei ser possível, e estamos prontos para enfrentar os desafios que o futuro nos reserva. Tenho esperança. Acredito que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé e do amor ao próximo prevalecerá. A grande tribulação será um teste, um desafio para toda a humanidade, mas também uma oportunidade de renovação, de reconstrução e de transformação. Quero deixar uma mensagem de esperança para todos que estão ouvindo minha história. Não importa o quão difícil seja o caminho à frente, lembrem-se de que não estamos sozinhos. Juntos, com fé, coragem e amor, podemos superar qualquer adversidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro melhor, um futuro onde a paz e a harmonia prevalecerão. Enquanto esperamos e nos preparamos para o que virá, mantenhamos a esperança viva em nossos corações. Continuemos a ajudar uns aos outros, a fortalecer nossos laços e a acreditar que, no final, a luz vencerá a escuridão. Estou pronto para enfrentar o que vier, com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, tudo é possível. E espero que minha história inspire você a fazer o mesmo. A jornada ainda não acabou, mas juntos, podemos construir um futuro de esperança e renovação. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.